E aquela mão passou na minha cabeça. E o Senhor falou para mim: não temas, eu sou o teu Deus, eu que te sustento e que te guardo com a minha destra fiel. E eu levitei naquela cama e eu relaxei tanto. Aquelas duas mãos parecia... Ai, gente, não dá para descrever. Mas eu levitei naquela cama, eu flutuei. E eu deitei novamente, suspirei e dormi a noite inteira. Depois de muitas noites, quase 2 meses internada, foi a primeira vez que eu consegui dormir uma noite inteira. No dia seguinte, eu repeti os exames. Os médicos ficaram assim, de uma forma tão impressionados com o que tinha acontecido, que não poderia ser, de um dia para o outro, ter uma queda de infecção na corrente sanguínea sem explicação. E foi evoluindo, até que começaram a fazer os testes para eu poder começar a comer. E nós estamos falando de 2 meses. De 2 para 3 meses, eu tive que voltar no centro cirúrgico para colocar novamente o intracate. Eu tive que passar depois por um processo que eu não podia tomar anestesia nenhuma por conta das medicações que eu já estava tomando. O risco de eu ter um choque anafilático era muito grande, porque, como eu falei no vídeo anterior, eu tomava 3 tipos de antibióticos por vez para conter a infecção. Eu tive que voltar depois, nesse período, para o centro cirúrgico para trocar o intracate, não porque perdeu acesso, mas porque em volta dele, por conta da infecção generalizada, junto com a infecção hospitalar, formava bolhas de pus. Assim, na minha cirurgia, a minha pele, ela formou como se fosse uma sabe quando aquelas espinhas muito grandes, que parece que se você passar a pele em estoura? Ao redor da cirurgia aconteceu isso. E eu tava praticamente tendo inflamação para tudo quanto é lado. Só que o interessante é que os exames davam como se essa infecção baixava. Aconteceu que passou-se um tempo, os médicos começaram a perceber que eu estava tendo melhoras, eles começaram a fazer testes, eles começaram a fazer vários outros procedimentos que até tinha na época o Instituto Garrido no Hospital das Clínicas, que o cara foi o pioneiro nas bariátricas. Então o meu médico, o Dr. Braz, um querido que não desistiu de mim em nenhum momento, ele falava para mim assim: eu nunca tive uma paciente tão paciente quanto você. Então aí o que aconteceu? Eu já estava fora do risco de morte. Aí começaram a fazer testes de injetar soro fisiológico no dreno que dava direto no meu estômago. E assim, se eu não sentisse voltar nada é porque estava fechando. O que aconteceu? A fístula ela fechou um pouquinho, só que não o suficiente para eu poder comer. Aí começaram a fazer alguns tipos de testes assim. Tiraram o intracate e colocaram uma sonda nasointeral que passava pelo estômago e ia lá até o duodeno. Ai, gente, eu sofri para passar aquilo, porque eu não podia tomar anestesia, então eu passei, foi como se fosse fazer aquele exame do estômago, que eu esqueci agora o nome, pura e simplesmente sem anestesia. Então, gente, eu sofri demais. E detalhe, sozinha no hospital. Eu não podia ver minhas filhas. Eu não via a Luísa. Só que aí, como eu falei, as coisas começaram a melhorar. E eu tinha uma amiga, tenho até hoje, a Eliane, irmã do meu amigão, o Rogério, pessoal lá de Suzano, que eu conheci ela só por telefone. E uma noite nós estávamos conversando, ela me ligava, a gente passava horas no telefone. E uma noite nós estávamos conversando e ela falava assim: amiga, e um povo crente, pensa num povo crente, orava comigo e tudo. Aí ela falou assim: amiga, Deus está me mostrando uma coisa, Deus está me dando uma visão. A gente não se conhecia pessoalmente. Ela falou assim: eu estou vendo você como se você tivesse com uma roupa branca, eu tô vendo seu cabelo comprido
e parece que você está no colo de um anjo. Aí eu fiquei meio assim e deixei ela falar. E o interessante é que tem um outro anjo que está à frente de você, que está um segundo anjo, né? Eu no colo de um anjo e um anjo que está à frente com uma espada desembainhada. E eu amei, né? E ela falou assim, mas é interessante o que o Senhor está mostrando, que Ele está provendo a sua cura. Pois bem, passou. Eu fiquei muito emocionada com aquilo e a cada dia eu melhorava no hospital. O que eu comecei a fazer? Eu já podia andar, eu já levantava da cama, eu já podia andar, eu já podia receber visita. O meu médico foi tão bacana comigo que ele conversou com a diretoria do hospital, porque tinha uma ala que não tinha sido inaugurada, então tinha um jardim de inverno que ele liberou para eu poder receber a visita das minhas filhas. Então, os enfermeiros me levavam até lá de cadeira de roda. Pensa, quase 3 meses no hospital, eu já conhecia, eu tava virando patrimônio já daquele hospital. E o interessante é que eu tive a cooperação de muita gente. Aí eu via a Luísa, eu pegava ela no colo, só que eu não tinha força. E outra, eu tava com aquele narizinho lá, a sonda aqui que ela queria pegar. Uma vez ela pegou e ela não tinha noção do que ela estava fazendo. Ela puxou. Eu tive que ir pro centro cirúrgico de novo. E aí o médico pediu para eu não vê-la mais. Aquilo acabou comigo. Ai, gente, foi tanto sofrimento. Até o belo do dia que eles começaram conversar com esse médico, né, mais experiente, e eles decidiram começar a me dar bolacha com chazinho. Lógico, comecei a tomar bolacha, o chá primeiro, né, e depois eu comia uma bolachinha. E de um dia para o outro, eu fui melhorando. Aí, em vez de eu ter aquela sonda aquela NPP, tomar aquela medicação na veia do coração, eu já tomava a alimentação diretamente no estômago, pela sonda nasointeral, né? Gente, eu comecei a melhorar. De uma semana para outra, os médicos começaram a cogitar a ideia de eu sair do hospital e ficar em home office. Mas eu tava com muito medo, né? Que pudesse acontecer alguma coisa. E beleza, começou a fazer os testes, deu certo. Morgana, vamos para casa? Ai, eu quero ir para casa. 15 dias antes do Natal, não 15 dias nada, uma semana antes do Natal, eu fui para casa. Gente, eu entrei no hospital para operar, eu estava com 117 quilos. Quando eu comecei a tomar aquela alimentação parenteral, eu fui parar nos 124 quilos. Eu saí do hospital com 100 quilos. Porque eles não estavam preocupados de eu emagrecer, eles estavam preocupados em conter a infecção. Ela foi embora, muitas pessoas foram me visitar, a minha família ficou com medo de me ver. Quando eles iam, eles saíam mais encorajados por mim do que tudo. Conversei com muita gente dentro do hospital, eu vi muita gente entrar e morrer, vi muita gente entrar e sair curada, e eu participei fazendo com que aquilo que estava nas minhas mãos, no meu alcance, eu fiz. Eu visitei pessoas dentro do hospital, eu preguei a palavra para médicos. Um médico virou para mim num belo de um dia, que o meu médico, Dr. Braz, ele virou para mim, no quarto assim, falou, Morgana, eu estou indo em Aparecida do Norte. Eu falei, sério, doutor? Vou fazer uma promessa por você. Gente, eu não sou católica, mas eu senti nas palavras daquele médico algo assim, eu me senti tão especial, ao ponto de um médico virar para mim e falar assim, eu estou indo fazer uma promessa para não te perder. Eu virei para ele e eu falei assim, eu sempre respeitei muito a religião do próximo. Eu olhei para ele e falei assim, olha, doutor, quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? Mas eu creio que Deus vai me curar. Não precisa fazer. Não precisa, porque Deus vai me curar. Mas ele falou, mas eu vou.
Porque do mesmo jeito que você tem a sua fé, eu tenho a minha. Eu falei, então, se tá no seu coração, doutor, vai e faz. Porque eu tenho certeza que o meu Deus e o seu Deus é o mesmo. E não importa a forma, ele vai me curar. Passou. Meia hora depois veio outro médico. Tipo, ele foi lá às 7 horas da manhã, não era 7 horas da manhã ainda para me ver. E no decorrer da visita mesmo, era por volta de umas 10 horas, um outro médico que eu não gostava muito da equipe, o nome dele era Dr. Marcos. Pensa num bicho fumante, fedido que dói. Ele olhava assim pra mim e falava, você não vai viver, Morgana. Eu falei, eu vou viver. Eu, não, você tá aqui, é questão de dias. E foi uma afronta muito grande. E eu falava pra ele, o meu Deus, ele é suficiente para que eu possa sair daqui viva. Mas se ele não quiser, é a vontade dele. Mas eu sei que ele quer. Então eu vou sair daqui. E ele ria, debochava. Mas paciência, né? Quem não entende, não entende. Pois bem, eu voltei para casa. E nessa época, a Luísa era pequenininha e a Lívia também. Tinha uma moça que cuidava da minha casa. O nome dela é Marisa. E lembra daquela visão do anjo? Eu vou contar no próximo vídeo.